Augusto Palembe, a secretária de Estado da província de Maputo, segundo manchete de um dos órgãos tanto de imprensa a nível nacional, na mira do Conselho, melhor, do Gabinete de Combate à Corrupção. Qual é a sua primeira leitura? Bem, eu acho que eu queria ir direto ao assunto. Senti o Folha um pouco constrangido, porque ele ficou em cima do muro. Mas eu acho que a senhora Vitória Diogo deve se demitir para que a investigação ocorra na sua normalidade. É mau nesse país, porque os nossos dirigentes, mesmo sabendo que pisaram na linha vermelha, estão a ser investigados, querem continuar a estar no modo de cima. Eu não consigo perceber, no dia que ela vai ser ouvida, a de ir lá com sirenes da Procuradoria, as sirenes vão chegar, estacionar o carro lá fora na Procuradoria, ela entrar, ser investigada. Num país sério, eu já vi em outros países, qualquer acusação que um ministro ou alguém exime-se, renuncia até que se prove a veracidade dos fatos. Agora, está de parabéns a imprensa nacional, que despolitou esta situação. Está de parabéns mesmo, porque se não fosse a imprensa, se não fosse os partidos da oposição, se não fosse a sociedade civil que levou a peito para denunciar esses fatos, nós estaríamos aqui, sem falar disso, a senhora a viver do bom e do melhor numa casa de 400 mil meticais. Enquanto há funcionários públicos que o salário mínimo são 3 mil meticais. A senhora estava a viver ali a pagar 400 mil meticais. E sem contar com os salários dela, com água, energia e luz. Ou seja, talvez os gastos que o Estado estava a fazer ali eram 600, 700 mil meticais. Olhando para aquilo que está a acontecer em Cabo Delgado, há pessoas que não têm nenhuma tenda para ficar. Mas estamos a ter alguém que está a viver numa casa de 400 mil meticais. Então, são essas situações que alguém tem que pôr a mão na consciência. A própria Vitória Diogo tem que pôr a mão na consciência. Não há uma necessidade de ser até a PGR, a andar à procura dela. Ela mesma, no momento que arrendaram aquela casa, ela é funcionária pública há anos. Ela conhece as regras, conhece a lei. Se ela entrou naquela casa, sabia que aquela casa custava 400 mil e o limite é 120 mil meticais. Se não o fez, é porque ela o fez com livre consciência. E ela deve ser penalizada por isso. E eu quero pedir ao chefe do Estado, para o bom da justiça moçambicana, que exonere essa senhora. Que exonere essa senhora para que a justiça possa trabalhar livremente, porque é uma vergonha. E eu acho que a investigação tem que ir mais longe, porque também, além dela, há o Ministério das Finanças. Como é que era feito o pagamento? Bom, chegamos até aí, mas Antônio Mchanga, ainda é uma questão de presunção, não há nada de concreto. O Gabinete de Combate à Corrupção está ainda a investigar o caso, mas aqui aponta-se uma média de cerca de 3 milhões de meticais que o Estado, portanto, despendeu, não é? De cerca de janeiro a outubro. Como é que se explica isto a ser verdade? Tendo em conta a prepotência, a falta de vergonha e arrogância com que ela se comportou quando esta questão quando a questão veio ao público, quando foi despletada pelo jornal Canal de Moçambique, eu acho que não só deve ser investigada lá, como também tem que ser investigada no Ministério do Trabalho, onde ela esteve. Acredito que, por exemplo, fundos do trabalho migratório também podem ter tido o mesmo destino. Ou há uma situação em que, em algum momento, o Ministério do Trabalho se mete no meio entre o Ministério do Trabalho, TEBA, Ministério do Trabalho. É um processo que faz muita gente perder dinheiro. Há muita gente que tem diferenças de pequenas 500, 4, 5 randes, que da informação que eu tenho, durante o mandato dela e no fim do mandato da outra ministra, esses dinheiros nunca foram esclarecidos
os donos do dinheiro existem e a África do Sul já disse que já transferiu esse dinheiro. Então acho que tem que se esticar um pouco mais, ir-se ao Ministério do Trabalho também vasculhar-se, porque essa senhora tem mais práticas, não acredito que esteja a aprender a fazer aquilo lá onde é secretário de Estado. Deve ser um modus vivendi dela, então já está apanhada. Então temos que ir ao máximo, que é para poder apurar e responsabilizá-la, de forma que ela saiba que neste Moçambique não se pode criar mais práticas. O limite são 120 mil meticais, ela está com 400, significa que inflacionou mais de 200%. Isso é crime. Fole, a ser isto verdade, quer dizer, a informação em si, e a se levar isto à investigação e a se provar alguma situação aqui, qual é o espaço simplesmente para olharmos só para a Vitória Diogo e não olharmos para os outros, para o tal dito background? Há aqui implicação, por exemplo, do Ministério das Finanças, do Ministério das Obras Públicas. Como é que se justifica cerca de 3 vezes acima daquilo que é o limite estabelecido por lei? Bom, conforme eu disse anteriormente, esta é uma matéria que nós devemos deixar os órgãos competentes trabalharem e nos trazerem um resultado. É em função deste resultado que nós devemos tecer os nossos comentários com profundidade, olhando para aquilo que a lei diz, sob pena de estarmos a fazer linchamento político na praça pública. Agora, o outro aspecto importante é que todos nós, sem sentença transitada em julgado, somos inocentes. Somos inocentes até que se prove que somos culpados em relação a a um determinado aspecto. E às vezes os nossos dirigentes, falo dirigentes não só do governo, falo até líderes dos partidos políticos, falo de organizações da sociedade civil, entre outros. Eles, quando assumem as suas funções ou tarefas, olham para aquilo que é o essencial para o desempenho da sua função. Há aspectos marginais, há aspectos, por exemplo, como o que deve comer, como é que deve ser o aluguer disto, como é que deve ser paga a energia, essas questões muitas das vezes passam despercebidos aos dirigentes, não só do governo, conforme eu disse, da sociedade civil. Pode-se dar o caso de, provavelmente, antes desta questão de espoletar na imprensa, ela não tivesse conhecimento de quanto é que custava a casa onde estava a viver, porque acredito que nas instituições não é ela que faz esta questão de procurar a casa, que faz a questão do pagamento da casa e outras coisas. O importante e a lição que isto nos traz e que deve nos trazer é este descongestionamento que deve ser criado. Os dirigentes, quando são nomeados, seja lá para que tarefa for, quando cessa, imediatamente deve deixar aquilo que são os bens que são colocados ao seu dispor durante o processo ou durante o período em que está à frente ou na direção, tanto do Ministério, de uma governação, porque se não fazemos isto, o outro dirigente que vier, enquanto está à espera de outro sair, provavelmente vai se fazendo estes arranjos de procurar uma casa, alugar ali, porque são benefícios que estão na lei. Mas provavelmente isso é que pode ter suscitado com que, de facto, fosse alugar uma casa, porque provavelmente a casa onde devia ocupar, no momento estava ocupada. Mas eu não acredito muito nesta coisa dos dirigentes preocuparem-se muito com estas situações logísticas. Agora, há uma questão que se coloca, é que como dirigente também é preciso ter um olho clínico, não é? Sobre as várias situações. É preciso questionar como é que isto é, como é que aquilo é, para de facto não incorrermos em situações que lesem o Estado, violem aquilo que são as nossas leis. E acredito que em momento oportuno, se não apareceu, ela vai aparecer a se explicar, mas também
ouvi dizer de que esta situação despolitou uma investigação, que esta investigação seja feita com transparência, com isenção e, de facto, se tiver-se violado a lei, as pessoas, ou neste caso a Secretaria de Estado, seja responsabilizado pelos erros que tiver cometido no exercício das suas funções. José Fol, Mas é preciso perceber de que em processos como estes, às vezes, conforme eu disse anteriormente, podem ter muitas atenuantes. A primeira atenuante é o desconhecimento, por exemplo, do custo real da casa onde estava a viver. E aqui, se formos a buscar uma responsabilização, não é só da senhora da Vitória. Existe todo um staff, a nível da própria Secretaria de Estado, que é responsável por estas tarefas. Fol, isto levanta um bocadinho de fragilidade, sobretudo a nível de... no que concerne à corrupção no país. Se tivermos a olhar o caso da Vitória Diogo e também os outros casos já levantados pelo Gabinete de Combate à Corrupção que envolvem os órgãos de Estado, qual é a imagem que isto traz? Há fragilidade na tramitação vamos lá dizer, dos processos, dos sistemas que facilitam? Olha, é preciso perceber que os órgãos de justiça não funcionam como polícia. Mesmo a polícia é para manter a ordem e tranquilidade. Há vezes em que as instituições conseguem ver que o Xanga está, de facto, a pecar naquele momento. Mas não sendo a tarefa deles, dizer não, ande assim, isso não representa fragilidade. Estaríamos a falar de fragilidade se elas não atuassem dentro da sua competência. Mas, neste momento, elas próprias estão a investigar esta situação. Veja só o momento em que decorreu a ação e o momento em que se despoletou a situação e o momento em que anunciam que estão a investigar esta situação. Veja os momentos para dizer que os órgãos de justiça não trabalham como polícia, não vão atrás. Olha... Mas a fragilização que eu coloco aqui não necessariamente da parte, por exemplo, do Gabinete de Combate à Corrupção, dos órgãos de justiça, mas a tramitação dos processos que chegam até o processo da corrupção em si. Se olharmos, por exemplo, para os vários casos já despoletados... Sim, é aquilo que eu estava a dizer. A imagem que isto pode traduzir não é boa. Não é boa. Mas até que ponto este caso representa materialmente uma ação corrupta? Senão, a própria Procuradoria não estaria a investigar. O Gabinete de Combate à Corrupção não estaria a investigar. Estaria imediatamente a dizer de que aqui houve um ato de corrupção, então imediatamente estaria aí a desencadear aquilo que são os processos subsequentes. É preciso fazer gestão de tempo. É preciso saber com relação a essa questão saber destrinçar estes exatamente. aspectos. Eu quero a sua posição com relação. É o Gabinete de Combate à Corrupção a levantar mais um caso que envolve um órgão, vamos lá, do Estado, do Governo, com a probabilidade, não é, de estar associado à corrupção. Ainda não é uma matéria acabada para termos a certeza das coisas, mas qual é a imagem que isto levanta? Jorge, o nosso sistema está podre. Temos que aceitar isso. Se não aceitarmos isso, o sistema nunca vai ser organizado. Jorge, eu já tive colegas, amigos que trabalham, ainda tenho esses amigos, estão nas UGEAs, trabalham com o sistema SISTAF. Muitas das vezes recebem ordens superiores, ligar, transfere esse dinheiro para fulano, transfere esse dinheiro para a organização tal. E o funcionário do Estado questiona, mas essa empresa não é admitida a receber o dinheiro da função pública. Mas a diretora provincial ou nacional das finanças dá uma ordem. É uma ordem superior, esse dinheiro vai ao OJM, esse dinheiro vai ao OMM, e esse dinheiro é mandado pelo sistema. Prova isso. Do SISTAF. Prova então, isso. é aí onde começa a sujeira. Prova